22 anos de Corpus e mais um Game Over. Nós estamos em meio a um retiro. E só pelo que Deus já realizou naquele lugar e já fez conosco, eu sei que a vida de muita gente nunca mais vai ser a mesma, literalmente. E para que a gente fizesse esse retiro, e pelo que Deus nos dirigiu a fazer ali, que para mim é a realização de um sonho, uma coisa que eu sempre sonhei em ter e fazer, mas eu me recordei e lembrei de um Game Over que eu fiz há 1 ano atrás em Alphaville. E um dia antes desse Game Over, eu lembro que eu estava aqui na igreja, eu entrei na igrejinha ali atrás, e sempre antes de Game Over eu fico meio apreensivo, orando para saber o que realmente tem que ser ministrado, pedindo uma palavra para Deus. E eu me recordo que nesse dia eu comecei a orar, e algo muito forte começou a bater no meu coração, e de verdade a sensação que me dava, a gente assistiu esse Game Over no retiro ontem, por isso que está fresco, é que eu nasci no tempo errado. Essa sensação que me dava é que eu não nasci no tempo certo. Porque tentar olhar para a Bíblia, entender o Evangelho, e tentar ser crente hoje da forma que a gente vê a igreja, não dá. Sabe, eu creio que essa música que o Gabriel fez, graças a Deus ele fez 3, falando só sobre noiva, essa é uma delas. E eu creio que é puramente o nosso retrato. Uma noiva com vestido, mas que não é um vestido de verdade, é de papel, uma noiva suja, uma noiva toda rasgada, uma noiva toda lascada. E para minha tristeza, assistindo esse Game Over, no começo dessa pregação, eu começo dizendo que naqueles dias estava sendo aprovado nos Estados Unidos o casamento homossexual. E hoje, vindo para cá, eu recebi a notícia, se eu não me engano é na Escócia, o Conselho de Igrejas da Escócia aprovou a união sexual entre pastores dentro da igreja. E verdadeiramente, cara, quando eu vi esse link, eu abri isso, a gente chegou um pouco mais cedo aqui, eu fui lá para cima, eu ainda queria escrever mais alguma coisa, pensar em alguma coisa, mas eu não conseguia, assim. Porque uma coisa que Deus tem ministrado muito conosco, de uma semana para cá, pelo menos, eu falei isso no retiro, nos 20 cultos que a gente já teve lá, eu falei isso, é que existe uma diferença muito grande entre ser usado por Deus e entre entender Deus. E quando a gente vê uma situação como essa, uma cúpula da igreja mais tradicional de um país super tradicional, que foram parte da reforma, se reunindo para falar, beleza, a partir de agora está liberado na congregação o casamento de pastores com pastores e de pastoras com pastoras. Vocês podem fazer isso. Só não casem dentro da igreja, casem em outro lugar, mas vocês podem pastorear. Vocês têm a nossa bênção. E quando eu leio um treco desse, de verdade, tudo que a gente tem feito no retiro, e para quem está lá sabe, não devia ser para agosto, tinha que ser para junho. Porque a necessidade do coração de Deus para que alguém faça alguma coisa e levante a sua voz é enorme. Nesse mesmo Game Over, eu falei a respeito de algo que eu venho falando há alguns anos, sobre o pecado não estar mais nos chocando, o pecado não ser mais algo que choque a igreja, e a gente começar a se acostumar com tudo. E quando eu começo a ler, eu digo isso de mim como igreja de Corpus Christi, de Corpus Revolution, nós como igreja, quando eu começo a ler a Bíblia e coloco o nosso parâmetro de igreja na Bíblia, o meu parâmetro, eu tenho visto que eu estou muito errado. Tenho visto que o parâmetro de igreja que eu vivo não é o parâmetro que esses caras viveram. E não é o parâmetro que esses caras viveram, porque esses caras não faziam concessões. Aquilo que, de algum jeito, ia fazer eles ter mais coisa, chegar mais longe, crescer e etc e tal. E há 1 ano atrás, nesse Game Over na Alphaville, eu falei, olha, eu creio que daqui a algum tempo a gente vai estar vendo é que eu tô rouco e essa palavra não sai. Esse crescimento muito grande desse negócio de homem casar com animal. Até quando eu falei isso, todo mundo ficou meio assim, estranhou.
Alguns meses atrás, um mês atrás, uma adolescente nossa aqui da igreja, estudando no colégio Objetivo, chegou e falou que ela está tendo aula, e um dos tópicos da aula é o relacionamento de homens com animais sendo aprovado no Congresso brasileiro. Só que o problema disso tudo é que, se fosse só para o mundo que tivesse acontecendo essa palhaçada toda, estaria bom. Mas o problema disso tudo é que a gente não vê que o que é boa moral para o mundo se aplica dentro da igreja daqui a alguns anos. Eu tenho contado essa historinha também, antes de entrar na palavra aqui, mas eu tenho que contar isso. Tem uma irmã aqui na igreja, esposa de um pastor, que ela é casada com esse pastor há 30 e poucos anos. E esses dias ela estava me contando como é que eles se conheceram. E ela falou, nem ele, éramos cristãos, não conhecíamos, etc. E eu trabalhava no mercado, e ele foi um dia no mercado, me viu, gostou de mim. E todo dia, durante 8 meses, ele foi no mercado para passar no meu caixa e não falou comigo. Depois de 8 meses, ele chegou em mim e falou, olha, eu posso te levar para casa hoje? Mandou um bilhetinho, ela falou, pode. Aí passou mais 3 meses, ela andando 2 metros na frente dele, e ele sempre falou com ela, indo para casa. E eles não eram cristãos. E depois de 1 ano e um mês, né? 8 meses, por aí 1 ano. Eles estão 11 meses. Ele pediu a mão dela em namoro. E eu conheço eles desde que eu nasci, eu não sabia dessa história. E quando ela me contou essa história, ela contou e falou assim, olha, mas eu não fiz nada de errado, não fiz coisa feia antes, não fiz coisa feia. E quando ela falou que não fez coisa feia, na hora até pensei, falei, o que você está falando, fez coisa feia? Que coisa feia que você não fez, tia? Aquela coisa feia que faz antes que é bonita depois que casa. Aí eu me toquei que ela estava falando. Eu não tive relações com ele. E ela continuou falando da história deles lá e minha cabeça desligou dela, de verdade. Eu comecei a pensar o porquê que ela não teve relação sexual com ele antes do casamento. Não é porque ela era crente, porque ela não era, nem ele, nenhum dos dois tinha familiar evangélico, não tinha um pingo de temor, não tinha um pingo de nada. Mas é porque a boa moral da sociedade de 30 anos atrás dizia que não podia ter sexo antes do casamento. 30 anos depois, essa mentirosa, hipócrita, esse mundo gospel do inferno, nos diz que nós temos que resolver esperar. Porque a boa moral do mundo evoluiu e entrou dentro da igreja. E hoje na igreja a gente tem que pregar falando, olha, não faz sexo antes do casamento. Há 30 anos atrás o mundo não aceitava isso. E tudo que é boa moral para o mundo tem entrado dentro da igreja. E a gente tem olhado isso e tem ficado passivo, sentado e falado, beleza, então, mas eu não estou fazendo, então se eu não estou fazendo, se eu estou certo, se eu acertei minha vida, então está tudo certo, dane-se que eu sei que eles estão fazendo. Quando essa menina me disse que está já tramitando no congresso e que já está sendo ensinado em escola, que mais alguns anos vai ser completamente normal você ver alguém casado com um bulldog andando na rua, isso me deixou muito mal e tem me deixado. E quando nós vemos a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra, eu queria começar falando sobre 2 coisas que Deus tem queimado muito no meu coração, entre o que é ser usado por Deus e o que é ter parte com Deus para a obra dele. Lembra lá de Jonas? Jonas, precisa ir lá para Nínive pregar para fazer acontecer. Beleza, você vai lá. Deus usou Jonas para ir lá. Teve todo o perrengue que a gente conhece, mas Deus usou Jonas para ir até lá. Lembra do jovem rico? Pai, o que eu tenho que fazer para herdar, não sei o que lá? Você tem que vender tudo, você tem que largar tudo. Não quero. Jonas foi usado por Deus. Foi literalmente usado para sair daqui, ir até lá, dar uma mensagem, fazer e falar, e ponto. Só que existe uma grande diferença entre ser usado por Deus e entre ser um com Deus. Isaías anda pelado. Deus não tem que chegar a Isaías e falar, Isaías, ande pelado. Ele entende a dor do coração de Deus. Deus não precisa usar ele. Ele é um com Deus. Deus leva a esposa de Ezequiel. E Ezequiel fala, beleza, eu não vou chorar, não vou prantear. Se é para o povo entender o pecado, tá bom, eu vou cumprir, porque nós somos um. Eu estou alinhado com o teu propósito. A última coisa que Deus deseja dessa igreja é usar ela. E o que Deus quer é aprovar ela, para que ela possa entender e ver de acordo com o desejo do coração dele. Só que banalizou esse trem de ser usado. Todo mundo hoje quer ser usado. E para que quer ser usado? Com a nossa grande verdade, quando a gente canta, quando a gente ora, que a gente quer ser usado por Deus.
Nossa grande verdade não é que a gente quer entender qual é a necessidade do reino. Os caras que realmente fizeram o que Deus quis que fez, eles não foram usados, eles compreendiam a dor de Deus, eles entendiam a necessidade. A entrega deles não era falar, beleza, pai, eu te entrego isso. Não, a entrega deles era falar, Deus quer meu celular, o senhor está me convencendo? Não enfiar o celular no bolso e falar assim, beleza, Deus sabe que o celular está aqui. A hora que for para entregar, pode pegar, que é teu, pai. Eu entrego meu celular ao Senhor. Entregar meu celular é pegar ele e falar, não é mais meu, está entregue. Isso é entregar meu celular. Para a hora que eu bater a mão no bolso, eu falar, mas eu não tenho mais. Eu me lembro que eu entreguei para ele. E o que tem acontecido na igreja? Eu tenho ministrado isso, tenho pregado isso, e a cada dia mais eu creio nisso. É exatamente o que estava acontecendo em Malaquias. Deus está cansado de receber o que ele não pediu. Deus está cansado de receber o que ele não quer. E a gente entrega para Deus o que ele bem quer. A gente coloca para Deus o que a gente acha que ele tem que aceitar. A gente coloca o que a gente acha que ele quer. E a gente não coloca o que ele realmente quer de nós. Deus não te pede nada que você não possa entregar. Deus nunca vai te pedir alguma coisa e vai falar, mas isso aqui não dá, pai. Difícil isso aqui, ó. O senhor errou na pedida, pede de novo. Se Deus pede é porque você pode. E você só vai entregar quando você pegar o celular e jogar ele longe. Se você não fizer isso, você nunca vai entregar. E quando nós começamos a olhar para a igreja, quando nós começamos a pensar em tudo isso, eu creio que a maior indignação de Deus para os nossos dias, graças a Deus que isso aqui está sendo gravado novamente, e que rode para onde Deus quiser que rode esse vídeo, é que a igreja aprendeu a usar o nome de Deus, mas sem saber quem é esse Deus. E tudo passa a não ser válido se a gente enfiar o nome de Deus, de Jesus, ou qualquer coisa no meio, ou dentro da igreja, está valendo. Lembra dos cambistas dentro do templo? Esses caras estavam fazendo a obra dentro do templo, vendendo o quê? Algo que serviria como oferta, mas era uma oferta zoada, uma oferta manca, uma oferta manchada, mas era válido, está dentro do templo, então vale, né? Eu estou para crer que a maior desgraça dos anos 2000 para frente, da nossa atualidade, foi a mal interpretação do que nosso querido e amado apóstolo Paulo disse: se faça de fraco para ganhar os fracos. Porque nessa de se fazer de fraco, a gente tem perdido a noção do que é se fazer de fraco e quer deixar de ser santo. A gente tem aceitado o pecado, a gente tem aceitado o homossexualismo, a gente tem aceitado o entretenimento, a gente tem aceitado tudo dentro da igreja. Por quê? Porque eu vou me fazer de fraco para ganhar os fracos. Qual que é o limite desse treco? Em momento algum é aceite o pecado para ganhar o pecador, não é esse o versículo. É se faça de fraco para atrair, mas quando ele chegar, dá no meio da cara dele. Porque a palavra de Deus é essa. Não dá para ser fraco para sempre. Ou a gente entende o que Deus realmente espera de nós, ou nós vamos ser e continuar sendo a pior geração que já passou por essa terra, a mais omissa, a mais pecadora, a mais interesseira, geração que não sente a dor do coração de Deus, geração que está muito mais preocupada com a sua própria dor do que com a dor do coração dele. Deus passa os olhos pela terra, procurando aqueles que o compreendam. E Deus faz isso, porque não é fácil de achar. Que porcaria de crente que você é. A gente está fazendo um desafio lá no retiro. E o desafio que a gente lançou agora, eu acho que é o desafio que vai precisar da maior entrega que você já fez na tua vida. Para quem está ali. Eu vou abrir de verdade agora, que não é nem falar disso. Mas o desafio é a gente abrir um centro missionário ali. E o desafio foi, você está disposto a largar a tua vida para vir treinar aqui e ser enviado para onde precisa ser enviado? E muita gente olhou e falou, e aí? É fácil falar que entrega a nossa vida para Deus, né? Mas o que a gente faz? O que efetivamente a gente tem coragem de fazer por esse reino? A gente crê na volta de Jesus, a gente crê que Ele vai levantar uma igreja, a gente crê nisso tudo, eu creio mesmo. Creio que a igreja dos últimos dias está por se levantar. Mas eu creio que a igreja dos últimos dias vai ser muito mais fervorosa que a igreja dos primeiros dias, no mínimo igual. Qual é a posição da igreja dos primeiros dias? Esses caras não negociavam, esses caras não faziam acordo, esses caras viviam integralmente a palavra de Deus.
Esses caras não liam o texto e falavam, isso aqui ainda me incomoda, porque hoje em dia não dá mais para viver assim, hoje em dia é difícil. Não, eles falavam, é assim que é para viver, é assim que é para fazer, então dane-se, eu vou fazer. Que tipo de igreja somos? Até quando a gente vai precisar de palavra, de confirmação, até quando a gente vai precisar que Deus bata na nossa cabeça para falar, cara, é por aí que é para você entrar. Ser crente não é para qualquer um. Ser crente não é para qualquer um. Você quer viver uma vida mesquinha e miserável diante de Deus? Atravessa a rua que está cheia de igreja ao redor. Ser crente é entregar a sua vida e perder ela. Não é fácil perder a nossa vida. Não é fácil entregar a nossa vida. Mas ou nós fazemos, ou nós seremos o cara mais frustrado do mundo. Até quando? Até quando Deus vai esperar em você? Até quando você vai saber a verdade? Até quando você vai saber a realidade? E você vai cruzar teus braços e falar, beleza, deixa que ele faz, deixa que ela faz, deixa para ele ir. O id, o chamado, e o que Deus tem, não é para um ou para outro, é para todos. A primeira igreja inteira que se entregou a Jesus, se entregou falando, eu aceito ele, sabendo que se me pegarem agora, eu estou morto, comido dentro do Coliseu. Eles se entregaram nessa condicional. Enquanto eu conseguir viver, eu vivo. Mas na hora que eu não conseguir viver, eu vou morrer como um mártir. Isso é ser cristão. Eu não estou falando para ninguém que ser mártir. Eu estou falando que se a tua vida, você não consegue entregar a tua vida para ele, quem dirá pensar em morrer por ele? Se você não consegue abrir mão da tua vida para ele, você nunca vai conseguir fazer nada mais por ele. E é por isso que naquele grande dia, muitos vão falar, eu fui usado, eu fiz, eu aconteci, eu fui. E ele vai falar, mas eu não te conheço. Porque você foi só usado, mané. Deus não quer te usar. Deus quer te fazer entender a necessidade. Eu estou rouco, estou sem voz. O pastor Tiago sabe que eu estou rouco. Viu que eu comecei a ministrar, o que ele fez? Pegou um copo de água e trouxe para mim. Eu podia falar, Fernanda, levanta lá e pega, por favor. Ela ia levantar, eu pegar e trazer, ela ia ser usada para alguma coisa. Mas o pastor sabe o que está acontecendo comigo. Então eu não preciso usar ele. Ele entende a minha necessidade. Nós estamos ligados em um propósito, em um corpo, em um negócio. Ele viu que eu estou mal, ele vai aqui, vai servir. Eu não preciso pedir, já é voluntário. Há uma diferença em ser usado. E há uma diferença em ser um com ele. Deus está levantando uma noiva que não é suja, que não é mesquinha, que não é atrapalhada e que é uma com ele. Eu queria pedir para o Gabriel cantar uma música agora. Tá com a letra aí? Baixa aí rapidinho. A gente vê tanta porcaria no mundo, né? A gente vê tanto pecado no mundo, tanto pecado na igreja. Se você quer ter parte com Deus, começa a buscar Ele. Porque enquanto um pecado do mundo e da igreja não conseguir chocar e ferir o teu coração, tem alguma coisa errada? Pra gente, se eu estou bem, se eu estou sem pecar, se eu estou conseguindo pecar menos, ou se eu estou indo mais ou menos, está certo. Mas para os apóstolos, não. Paulo estava com a vida ganha. Mas por quantas vezes ele escreveu, eu estou chorando, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Mais uma vez eu choro, não ande segundo o desejo, o prazer do seu coração, porque aqueles que andam segundo o prazer do seu coração, são inimigos da mensagem de Cristo na cruz. Cara, não está falando de pecado não. Filipenses 3,18, Paulo não está falando de pecado. Aqueles que andam segundo o desejo, a vontade, o sonho do seu próprio coração, se tornam inimigos da mensagem de Cristo na cruz. Isso é para a igreja, não é para o mundo. Isso não é para a igreja que está em pecado, isso é para a igreja que prioriza mais as suas coisas do que as coisas de Deus. Está no ponto aí. Essa música eu creio que, pelo menos para mim, é uma música que mexe muito comigo. Eu não sei nem se essa tem autor definido, talvez até tenha, mas a maioria da harpa não tem. Olha a realidade dessa música. Pai, mais perto eu quero estar de Ti, Pai. E a letra não diz isso, mas se a dureza do meu coração, se o entenebrecimento do meu coração for tamanho, que o Senhor prepare um caminho de dor, mas que pela dor eu me una a Ti, porque a única coisa que vale para mim é estar unido contigo. Olha a diferença do que a gente canta aqui
do que a gente começou cantando aqui. O desejo de saciar o coração dele era muito maior do que o desejo de saciar o nosso próprio coração. Deus não está mais brincando. Não é qualquer um que vai subir, não. Deus não aceita o que você quer entregar para Ele. Deus não aceita do jeito que eu acho que tem que fazer a obra. Eu acho que tem que ser assim. Se você acha que tem que fazer assim, procura outra religião para você seguir. Porque a nossa religião, se é que se pode dizer religião, já está determinada, estabelecida. Aqui. Feche teus olhos agora. Vem, Gabriel. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A dor vai ser sempre necessária na vida de um cristão. Você não cresce na mudança, você cresce na dor, você amadurece na dor. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Há um resgate para a tua vida. Triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços nas trevas vou sonhar. Glória a Deus. Mais perto quero estar, mais tu eu quero estar, meu Deus, de ti. Sabe qual é a principal diferença da primeira igreja para a de hoje? A primeira igreja não apelava para ninguém se chegar a ela. A primeira igreja pregava o que está aqui. Você quer, velho? Você quer. Se você não quer, então você não serve para isso aqui. Acabou. Mas hoje a gente apela e a gente faz. E a gente tenta. A nossa gana de conseguir é tão grande que a gente vai para tudo quanto é lado. É lícito se fazer de fraco? É. Mas cuidado que tem limite. Existe limite à santidade de Deus. Ainda não no texto que eu vou falar hoje, mas eu queria falar rapidamente sobre algo que Deus tem colocado no meu coração e que ministrou muito conosco ontem no retiro. Eu não vou nem ler a passagem porque não forçar muito a voz, mas eu queria falar a respeito de Juízes 13. Juízes 13 tem uma historinha lá que é muito famosa, é a história de Sansão. E alguns pontos nessa história têm sido cruciais para mim nesses dias. Começa dizendo que novamente Deus manda os filisteus virem atacar e destruir todo Israel. E a primeira coisa que tem que estar clara na tua cabeça:
é que nenhuma luta, nenhum sofrimento é em vão. A luta e o sofrimento é para que ele te una mais perto dele. E novamente os filisteus vêm, se levantam e fazem. E aí Deus resolve inovar, velho. E que Deus tremendo nosso. Já tinha levantado um monte de profeta, um monte de gente. Mas dessa vez falou, não vou levantar mais um profeta, não vou. Dessa vez eu vou criar um Hulk, cara, vou criar um Thor, vou criar um monstro que vai destruir esses caras na mão mesmo. Vai pegar Filisteu pela orelha. E aí Deus vai lá, zela pelo nascimento de Sansão. Vai lá, faz ele nascer e crescer certinho e tal. Fala como tem que ser criado e não sei o que, não sei o que. E sabe qual que é o maior problema de Sansão? É que ele não caiu até ele ser usado por Deus. Só que o grande problema dele é que ele foi usado por Deus. Ele não era um com Deus. Quando ele começou a ser usado por Deus, ele achou que toda a força que ele tinha vinha dele e não vinha mais de Deus. E ele perdeu o temor de Deus. É muito melhor estar num canto quieto. Muito melhor estar sendo treinado, escondido lá que nem Davi ficou anos. E conhecer a Deus, do que ser simplesmente usado por Ele e perder a noção do que você é. E a gente vê que Sansão perde a noção e perde a noção feio da vida. Começa a se perder, começa a fazer e não deixa mais que Deus possa realizar o que Ele tem. Eu sempre tento imaginar o que aconteceu com Sansão quando ele matou aquela porcaria daquele leão. Matou o leão lá, poxa, fez algo que ninguém tinha feito ainda. Só que ele sabia que ele não podia tocar em coisa morta. Eu imagino que a hora que ele chegou para tocar no leão, a primeira vez ele foi e falou, puxa, olhou para ver se não estava numa nuvem no céu, se não tinha raio carregando. Chegou perto, porque ele tinha um temor de Deus, a vida inteira ele não errou. Mas a hora que ele achou que dependia dele e que ele podia pela força dele, ele foi lá, enfiou a mão e pegou. Porque ele perdeu o temor. Nosso grande problema hoje como igreja é que muitos e muitos e muitos de nós começam certo, mas se perdem no caminho. Perdem o temor, porque começam a confiar na força do seu braço e na sua própria capacidade. Imagino que a primeira vez que Sansão chegou perto daquele treco, ele foi devagarinho, pensou duas vezes, falou, puxa, eu vou pôr a mão ou não? Não posso tocar em coisa morta, mas eu matei um leão, ninguém nunca fez isso. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. O que é então tocar? E pegou. E aí que a gente se perde. Só que eu imagino ainda mais que ele não foi lá e pegou o mel do leão. Ele colocou a mão, tirou para ver se não caiu um raio, se a terra não abria, se não vinha um outro leão comer ele. Deve ter ficado assim, até ver que não, beleza, Deus não me pegou agora, não, beleza. Então lá, pegar o mel, tirar o mel. Deve ter saído de perto do leão, olhando para cima, se escondendo de raio, de vento, de tempestade, de qualquer coisa, com medo do que poderia acontecer. E se passaram 20 anos na vida desse cara, e nada aconteceu. E o maior problema nosso é que a gente acha que Deus começa a ser conivente com o nosso posicionamento errado. Que Deus começa a nos aceitar, que beleza, já faz anos que eu estou assim, então não tem problema eu continuar assim, porque afinal eu sou barbudo. Afinal eu uso óculos. A gente dá qualquer desculpa para que Deus possa nos aceitar. Deus não aceita pecado. E mais do que não aceitar o pecado, você tem que saber que Deus te dá tempo para que haja arrependimento. Tudo que Sansão fez na vida dele foi que nem um negócio subindo um foguete. Matou leão, destruiu o muro, pegou o portão, matou 1000 homens com a queixada. Foi de uma vez só. E chegou um ponto que ele estagnou lá em cima e que não aconteceu mais nada. Pela glória passada dele, pela fama passada dele, ele se tornou o grande herói de Israel. Se tornou. Mas durante 20 anos não aconteceu mais nada na vida dele. Ele estava vindo daquilo que começou lá atrás. Daquilo que começou pelo que ele plantou a vida inteira dele sendo certo e dedicado a Deus. E ele vivia da glória do passado. Ele vivia do que aconteceu lá para trás. Ele achava que estava certo, ele continuava fazendo, vivendo, e Deus estava aceitando. Ele governou 20 anos sobre Israel. Foram 20 anos que Deus falou, cara, você está andando, você tem força ainda, mas uma hora vai acabar isso aí. Há um tempo atrás eu estava na Dutra.
Eu estava vindo de São Paulo. Eu fui para São Paulo já com o carro na reserva, fiquei com preguiça de pôr gasolina. Foi preguiça, mas foi nem falta dinheiro, foi preguiça. Chegou lá, falei, cheguei em Guarulhos, eu ponho. Voltei. Quando eu estava no Nipo ali, o carro desligou. E vixe, lascou. Aí é uma ladeirona, né? Eu fui andando, desci. Comecei a subir. E chegou uma hora que o carro não tinha mais força. Eu já estava para o acostamento. Encostei, tive que ligar para alguém vir me socorrer. O que acontece com a gente é justamente isso. A gasolina já acabou, o carro não tem mais força, mas a gente ainda roda pelo impulso do que já teve. Não ache que porque ainda está andando, está andando mais devagar, mas está andando. Não ache que porque está andando, Deus está aceitando a sua vida de qualquer jeito. Está andando, tá, mas vai parar. E a hora que parar, Deus começa um tratamento diferente na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E quando a gente olha principalmente para Sansão, a gente vê que esse cara, o grande erro dele foi querer uma Dalila. Ele olhou e falou, poxa, da hora, eu gostei dessa mina, vou ficar com ela. E eu ontem estava pensando, qual foi o grande problema em Sansão ter uma Dalila? Todo homem tinha que casar. Tá bom, Dalila não era do povo de Deus, não, mas um monte de israelita casava com filisteu lá, fazia aliança, trazia ela para o arraial e estava tudo certo. Sansão nunca entendeu que ele foi separado para um propósito específico. Sansão nunca entendeu que Deus levantou ele só porque Deus tinha algo específico na vida dele. Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Todo mundo vai, mas você não é. Deus te chamou com um propósito específico. E se você tentar ser como o mundo, você não vai servir para nada, a não ser para ser pisado. Existe algo específico de Deus para cada um de nós. E se isso não estiver firme, verdadeiro, aceso no nosso coração, nós não prestaremos para nada. Você pode andar sem gasolina, mas daqui a pouco você para, velho. Daqui a pouco o carro para. Quando a gente vê Sansão, é mais impressionante ainda. Que ele conhece Dalila. Todo mundo podia ter uma Dalila, uma Filisteia, seja lá quem fosse. A história de Sansão sempre me mexeu muito comigo. Em primeiro lugar, por Deus olhar para ele e falar, mano, tua mãe não podia ter filho, seu infeliz. Não podia ter. Eu mandei um anjo uma vez. Eles quiseram outra. Eu mandei outra vez. Eu dei todas as diretrizes. Cara, eu fiz com você. Eu te preparei. Eu te coloquei no jardim. Eu te cerquei. Eu te fiz crescer. Você foi fiel a mim. E quando a minha glória se manifesta, você me troca. Sansão frustrou o plano de Deus para a vida dele. Sansão chutou o plano de Deus para a vida dele. Porque não sabia suportar a glória. Algo que nós temos ministrado muito aqui. Tem 2 cultos na internet com esse nome. É presença versus prazer. Aonde nós priorizarmos o prazer na nossa vida, nós afastamos a presença de Deus. Nenhum tipo de prazer tem que ser válido na vida de um cristão. Seja lá em pecado ou seja lá no que for. Se o prazer entrar no teu coração, a glória e a presença dele sai fora. Como pastor aqui na igreja, muitas vezes pessoas em mim falam, olha, eu não sinto mais a presença de Deus, pastor. Eu não sinto mais aquele negócio, não queima mais. E blá, 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 blá. E de uns meses para cá minha resposta tem sido, se não tem mais presença aí dentro, é porque existe muito prazer queimando vivo aí. Cara, renunciar a prazer é complicado. Porque prazer diz respeito ao nosso coração, aquilo que vai nos saciar, aquilo que vai nos trazer um bem, aquilo que vai... Não, a presença de Deus não se manifesta com prazer. A presença de Deus não se manifesta com prazer. E olha, eu quero que você entenda uma coisa. O prazer que Deus fala a nós, eu não creio nem ser necessariamente pecado. Porque pecado é lógico que a presença de Deus não se manifesta em pecado. Ah, mas eu não posso pecar. Você peca.
Mas persistir num pecado é buscar prazer e chutar a presença para fora. O templo hoje não é mais isso aqui. O templo hoje é teu coração. Se o que habita aí dentro é prazer, se o que habita aí dentro é um pecado que há anos você vai e não consegue sair, é porque você escolhe o prazer e não a presença. A palavra nos dá a condição de ser livre de qualquer coisa. Mas eu não quero nem falar de pecado, porque eu acho que pecado é meio lógico, né? Como eu disse do apóstolo Paulo, já disse isso muitas vezes, agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da cruz de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do próprio coração deles. Deus não está dizendo de pecado. Deus está dizendo da igreja que tem Ele como Deus, ou que diz ter Ele como Deus, mas que tem o mundo inteiro ao seu redor junto. A última igreja não vai ser uma igreja que vai buscar prazer, que vai buscar seu sonho. Que hipocrisia e mentira do diabo em cima dos nossos púlpitos. Deus quer sonhar o teu sonho. Mentira! Deus tem os seus propósitos na vida dos seus fiéis. A maior prioridade de Deus na vida de um homem é alcançar o propósito para depois manifestar a promessa. Por que Israel morreu no meio do deserto? Porque focaram a promessa e não deixaram ser trabalhados pelo propósito. Se o propósito de Deus entrar na nossa vida e no nosso coração, a promessa é consequência disso. Ele cumpre, mas o propósito tem que ser alcançado primeiro. Quantos caras que morrem lotado de promessa, mas que não acontece nada, porque nunca foram trabalhados como Deus desejava trabalhar, não como nós queremos ser trabalhados. Na Bíblia diz que Deus espera um sacrifício agradável a Ele. Esse texto me deixa encabulado, porque se Ele espera um sacrifício agradável a Ele, é porque deixa entender que existe um tipo de sacrifício que é agradável a nós mesmos. Existe um tipo de sacrifício que não é Ele que nós agradamos, mas que nós sacrificamos para poder ter uma falsa paz, para poder ter uma falsa ilusão de que estamos sendo aceitos por Ele. O guia de um crente não é a sua consciência, o guia de um crente é o Espírito Santo. Ah, minha consciência está em paz, estou tudo bem. Então tá, vai para a tua consciência indo para o inferno. O guia de um crente é o Espírito Santo, não é a consciência. Sacrifício agradável a nós, eu faço, eu coloco, porque eu sei que, poxa, eu dei isso aqui para Deus, eu coloquei aquilo lá, poxa, então Deus me recebeu e está tudo certo. Não está tudo certo. O que Deus esperava não é nada do que você estava dando. Antes um pouco de nós acabarmos o Velho Testamento na Bíblia, Deus vem para Malaquias e fala: olha, avisa aí o povo, que se for para continuar colocando holocausto sujo, cego, aleijado no meu altar, fecha as portas do templo. Malaquias se levanta e fala. Sabe o que acontece depois? A Bíblia começa com um período de 400 anos onde Deus não falou mais. 400 anos de silêncio, e onde houve o maior avivamento dentro de Israel. Será que é o que a gente tem vivido? Farisaísmo arrebentando, crescendo, tudo estourando, mas Deus não estava em nada daquilo. Deus está atrás de verdadeiros adoradores, que o adorem, que o anselem, que se entreguem em espírito e em verdade. Chega, Igreja de Cristo, desperta, chega de ter uma roupa feita de pano, chega de ser madrinha do cordeiro, chega de fazer tudo que a noiva faz, mas não ser verdadeiramente a noiva. Até quando você acha que Deus vai esperar em você? Deus nos dá tempo. Sansão pega Dalila, e aí Sansão caiu uma vez com ela. Sansão tenta Deus 2, 3, 4, 5, 6. E a 7ª vez. Não há mais tempo de misericórdia. Não há mais tempo de mudança. Eu fico imaginando que todo erro de Sansão gera uma coisa encravada nele. Eu errei, eu fiz, e eu vou continuar no erro. Acho que era algo que já estava certo, assim, não, Deus me aceita errado. Porque eu sou forte, porque eu sou caro, porque eu reino, porque eu tenho força. Deus me aceita errado. E em Juízes 13, Juízes 16,
Versículo 20. Um dos piores versículos que eu vejo na Bíblia. Dalila grita: Sansão, os filisteus estão vindo. E ele se levantou e pensou: eu, como sempre fiz, 20 anos já no erro e não acontece nada, e o negócio ainda anda, eu vou fazer de novo. Eu me levantarei como sempre. Mas Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram, e sem que haja tempo de quebrantamento, furaram seus olhos. Sansão só se tocou que perdeu Deus quando ele viu que estava cego. Os filisteus pegaram, ele tentou, deve ter falado: ih, caramba, o que aconteceu? Pá, furou. Sem que haja tanto tempo de quebrantamento para a salvação dele, Deus intervém na vida dele. E o maior herói de Israel vira motivo de maior chacota dentro de Israel. Mas sabe o que é isso? É amor de Deus pela vida de Sansão. Se na sexta vez Sansão tivesse se levantado e falado: Dalila, parou a palhaçada, estou 20 anos atrasado com Deus, mas eu vou voltar. Fui. E tivesse saído, eu tenho certeza que Deus continuaria usando o Sansão. E Deus não criou um Hulk para matar 3, 4, 5 mil filisteus. Deus criou um Hulk para exterminar essa raça da terra. E aí, o amor de Deus é tão grande por nós, que o amor de Deus fez ele ser cego. De uma só vez Deus o quebrantou. Deus te dá tempo, velho. Você está aqui hoje para que você saiba que Deus não te aceita do jeito que você tem andado. E Deus te dá tempo, mas de uma só vez Deus vai te quebrantar, por amor a você. A única coisa que pode travar o plano perfeito de Deus na minha vida é o amor dele por ela. Ele me tirar do plano perfeito, do propósito, da promessa, por amor a mim, criar um caminho de salvação, para que eu possa estar com ele. O maior objetivo de Deus é salvar o homem. Não é prosperar, não é abençoar, mas é gerar um caráter, é gerar um cidadão do céu, que vai habitar com ele, e que vai morar com ele. Quantos de nós vivemos para a glória? Quantos de nós vivemos para a eternidade? Quantos de nós acordamos pensando: poxa vida, Jesus está voltando, e pode ser esse ano, pode ser daqui um mês, e se ele for voltar agora, não dá tempo de eu ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa, existe uma urgência, existe uma necessidade. Voz que clama no deserto, se levante para anunciar. E a Bíblia é tão louca, que em Mateus 3 diz: voz que clama no deserto. Não fala João Batista, não. Deus está nem aí com o teu nome, Deus está aí com o teu coração. Deus não está vendo teu RG, Deus está vendo a tua intenção e motivação. João só era uma simples voz que clamava no deserto. Cara, ou a gente entende que o que Deus tem para nós é muito sério, ou a gente vai ver que a gente vai viver uma vida inteira nessa terra, fazendo, sendo usado. Você acha que quando você chegar no céu você vai encontrar uma mula lá em cima? Eu acho que não. Mas Deus usou uma mula. Deus vai usar qualquer porcaria que tiver no caminho dele. Deus usa. Para quê? Para que outro possa até ser salvo através de mim. Usa. Quantos de nós, e agora eu digo quantos de nós ministros, quantos de nós pastores, que somos até usados por Deus, que durante um tempo estamos andando com o restinho da gasolina. Poxa, meu Deus está salvando, tá? O cara vai salvo e você vai para o inferno. E aí? Deus não te aceita de qualquer jeito. De igreja de Cristo desperta. E a coisa mais interessante na vida de Sansão é que mesmo após a queda, mesmo após a consequência, Deus não deixou ele. E a hora que verdadeiramente ele chega diante de Deus e se quebranta, não interessa o que a gente vai fazer para voltar para o centro, não interessa o que vai ter tido que ser feito para voltar para a origem. O que interessa é estar na origem.
Da linda pátria estou, da linda pátria estou bem longe. Eu anelo a tua glória, eu anelo a tua glória. Mesmo após a queda, a hora que Sansão dobra e começa a orar, Deus está ali para escutar a oração dele. Talvez um dos maiores erros de Sansão foi ter orado falando: Pai, me dá só mais uma chance. Eu tenho que te dizer que infelizmente a gente não se garante com mais uma. Deus deu o que Ele quis, mais uma chance. Não peça mais uma chance. Peça para que Deus te perdoe. Só que volta para onde você tem que voltar. Sai daí e volta para onde você tem que voltar. Deus te dá mais uma chance? Dá, mas tem uma atitude. Chance sem atitude não adianta nada. Chance sem atitude não é quebrantamento. Volta para onde você tem que voltar. Renuncia, larga, deixa. Volta para onde Deus te espera. Se não houver um retorno, não há mais nada. Deus vai te dar mais uma chance de continuar parado. Sansão ora falando: Pai, me dá só mais uma chance. E Deus ouviu, Deus deu mais uma chance. E aí, quando eu estava lendo isso, pensando nesses dias, eu falei: caramba, né? Qual seria a consequência se ele tivesse dito: Pai, não me dá a última chance, me dá mais uma. Eu entendi, Pai. Eu acho que seria um pouco diferente a história dele. Mas por outro lado, a gente tem que pensar que o que Deus queria, além de fazer ele ser um com ele, dele compreender o propósito dele não ser usado, mas participar junto, além de tudo isso, o que Deus mais queria era salvar Sansão. Procure em Juízes inteiro uma vez que Sansão orou. Você não achou uma oração de Sansão. Juízes 13-16, você não achou uma oração. Mas depois que esse cara ficou cego, em 3 versículos você acha 2. 4 versículos você acha 2, está aqui. Em 5, 6 versículos você acha 2 orações. Na história inteira dele ele não orou. Mas na hora que Deus quebranta esse cara, ele ora. A maior obra de Sansão foi feita às portas de sua morte. Mas o que vale mais para Deus? Ter um bando de filisteu morto ou ter um nazireu salvo? Se for para salvar um nazireu, dane-se o plano de Deus para a tua vida. Deus levanta outro. Deus não precisa de você. Você não é nada para Ele. Você é um coração que vai ser quebrantado, que vai ser devoto ou não. Só isso. Não tem nada em você de bom. Tudo que há de bom em nós vem dEle. Se eu falo é porque Ele me dá voz. Se eu canto é porque Ele me capacita. Se eu toco, tudo que há de bom em mim vem dEle. Se Ele tirar isso de você, você não tem mais nada. E o que a gente vê com Sansão é que Deus preferiu salvar um nazireu do que exterminar todo o exército filisteu. Deus prioriza você, cara. Deus não prioriza a obra de Deus, a obra dele na sua vida. Deus prioriza salvar você. Feche teus olhos agora. É fácil olhar para Sansão e falar: que cara burro, né? Foi atrás de uma Dalila, que burro que esse Sansão era. É fácil. Bem fácil. Mas quanta Dalila não tem no teu caminho já? E você deixa. E você é acostumado. O que significa Dalila? Nada mais do que uma noite de prazer. O que te gera prazer? É uma Dalila literalmente? Ok. É você persistir num erro? Ok. É você persistir na massageação, na massagem do teu ego? Ok. O que te caracteriza como Dalila? Qual é a Dalila que tem dentro do teu coração? Qual é a tua intenção, qual é a tua motivação em fazer? Por que você faz? Por que você vai? Por que você coloca? Por que você faz?
Ah, mas é para a glória de Deus, é para o nome dele ser exaltado. Mentira! Não é. 90% dos casos não é para exaltar o nome de Deus, é para exaltar o teu. É para exaltar você. É para exaltar o que você quer. É para exaltar onde você quer chegar. Poxa, eu vou postar um vídeo de mim cantando, para quê? Para que todo mundo possa ver que eu canto bem? Ou para que a glória de Deus se manifeste? A igreja tem se perdido muito, velho. Eu adoro harpa cristã, cantor cristão. Porque a maioria desses hinos não tem autoria. Esses caras não faziam hinos para ganhar dinheiro, para vender CD, para alegrar uma galera. Eles faziam o que era necessidade e verdade do coração deles. 80% da harpa é falando de céu. 80% da harpa é falando, cara, eu tô com saudade da minha pátria. Jesus, eu não sou daqui não, Pai. Essa terra não é mais meu lugar. O Senhor não chamou ninguém para ganhar terra, mas o Senhor nos chamou para conquistar o céu. E essa conquista começa aqui embaixo. Eu quero te encorajar a algo. De olhos fechados mesmo aí no seu lugar. Se até essa parte de Sansão Deus falou com você, eu quero que você no seu lugar, não fique em pé não precisa fazer nada, mas fala com Ele aí. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele está falando, eu quero te levar de volta ao lugar que você se afastou. E ainda há tempo, sem que haja um quebrantamento repentino. Se Deus te trouxe aqui, é porque Deus está falando, ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Oh. Porque se não houvesse mais tempo, Deus ia te quebrantar. Talvez você está a um passo de ser quebrantado. Deus pode te parar como você nunca imaginou ser parado. Não brinque com Deus. Deus tem os seus caminhos e Deus sabe para onde nos leva. Fale agora você com Ele. Volta à origem, volta à essência, volta aquilo que perdeu, volta aquilo que afastou. Volta, volta, volta. Deus quer você, Deus não quer a sua obra não. Deus quer você, não quer o que você pode fazer. Deus quer você, Deus quer o teu coração. Deus te quer no centro da vontade dEle. Ore agora. Não rasgue suas vestes, não vista pano de saco, não rola no chão, só fala a verdade. Só fala a verdade para Ele. Pastor, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Se o que você orar agora for verdade, a presença vai voltar a habitar no teu coração. A gente não precisa pôr a mão na tua cabeça, não precisa expulsar o diabo. Você tira ele daí de dentro, não sou eu que tiro. Você coloca ele para fora e a presença volta aí dentro. Saudade e anseio pela tua glória.
tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Anele o céu, anele a glória. Farinhos pelas flores querem me Pai, Pai, saudade da tua glória. Enche este lugar com Você não foi feito para essa terra. Deus não te chamou para conquistar a terra. Deus te chamou para conquistar o céu. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Deus te chama para a eternidade. Deus te chama para o eterno. Você não é moderno, cara. Você é eterno. Deus te fez para a eternidade. Deus não te fez para a modernidade. Deus te fez para a eternidade. Se esse entendimento voltasse à igreja, se a igreja voltasse a viver para o eterno, nós iríamos viver um completo avivamento. Mas o moderno, infelizmente, tem feito muito mais sentido para nós do que o eterno. Não perca esse momento. Não perca o que Deus está fazendo aqui agora.
agora a gente vai entrar na segunda.